Olá, irmãos e irmãs, graça e paz em Cristo. Que bom nos reunirmos aqui mais uma vez para um estudo bíblico, mais uma quarta-feira, mais um tempo de edificação do nosso coração, de instrução da nossa vida, no revelar do Senhor junto à sua palavra para nós. Louvado seja Deus por esse tempo precioso. Graças a Deus pela sua vida, meu irmão, minha irmã, por ter a sua companhia aqui, e por saber que o Senhor é aquele que aqui também nos abençoa. É certo que nós estamos já caminhando no segundo mês do ano de 2022 e você já vai aí engrenando também nas suas ações, nas suas atividades. Que seja um ano de bons resultados, eu sei que é o que você espera, um ano de solução nos problemas, um ano de alcance de metas. E nós vamos meditar num texto da palavra de Deus que pode nos orientar, nos dirigir, nos conduzir, para que quem sabe a gente consiga bons resultados nesse ano. Algumas coisas que Cristo fez no seu ministério, alguns princípios que Cristo estabeleceu, que conduziu a sua vida, que conduziu o seu ministério e que com certeza o ajudou a realizar com eficácia o propósito de Deus com a sua vida, com a sua vinda ao mundo, com o desejo do Senhor de alcançar a humanidade com grandiosa salvação. Jesus aqui nesse texto que nós vamos ler, de Mateus capítulo 9, você pode ir abrindo a sua Bíblia aí, Mateus capítulo 9, Jesus está iniciando o ministério, está conversando com alguns discípulos, com um grupo de pessoas, ainda nem chamou os seus discípulos, vai acontecer no capítulo 10, vai chamá-los para segui-los, para acompanhá-los, para serem ensinados por ele, mas ele está iniciando o seu ministério, ele já inicia bem. E nós vamos ver aqui então, nesse início de ministério de Cristo, algumas diretrizes que podem nos ajudar no conduzir da nossa vida, das nossas metas, no enfrentar das dificuldades, das lutas, no nosso propósito de solucionar problemas nesse ano de 2022. O procedimento de Cristo é o procedimento que nos instrui, é o procedimento que nos aponta o caminho de bom resultado, de bem-aventurança. E nós vamos observar isso com você. Mateus capítulo 9, verso 35 eu começo, vou ler até o verso 38. Mateus 9, 35 a 38, abra também a sua Bíblia, acesse aí no seu celular, acompanhe essa leitura que faço da palavra de Deus para edificação da nossa vida. E o texto vai dizer assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie, que mande trabalhadores para a sua seara. É claro, meus irmãos, que nós sabemos que Jesus teve um ministério bem sucedido. Ele alcançou a meta, ele cumpriu os propósitos. Ele veio para se tornar o Salvador e Senhor daquele que crê. E ele se tornou o Salvador, se tornou o caminho da verdade, o caminho da vida, o caminho que leva à presença de Deus. Ele se transformou naquele que veio padecer a nossa morte, mas nos presentear com a sua vida, vida eterna, vida sem fim, vida com Deus. E pela graça somos salvos, pela fé que exercemos em Cristo. Porque Jesus veio cumprir a vontade do Pai, e cumpriu, e aí estabeleceu. Ele verteu o sangue que purifica pecados. Ele pagou a culpa pelos nossos erros. Ele justificou a nossa alma, entregando a sua vida por nós, o justo, sendo condenado, sendo morto, por causa dos pecadores, mas vertendo um sangue que nos purifica de todo pecado. Ele consumou a obra, e Deus o ressurgiu dentre os mortos, e hoje ele tem um nome acima de todo nome, o nome precioso de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Então Jesus, é claro, teve o seu ministério bem sucedido, e porque ele começou bem,
e porque ele levou adiante alguns princípios que eu quero dividir com você. A primeira coisa que eu identifico aqui nesse texto, que fez parte do ministério de Cristo, é que Jesus tinha um plano de ação bem definido. Diz o texto que ele percorria as cidades, vilas, os lugarejos, as aldeias. E ele estava na região de Cafarnaum, na região das margens do Mar da Galileia, numa região onde Israel fazia fronteiras com outros povos. Já havia uma promessa bíblica de que seria ali que Cristo haveria de desenvolver o seu ministério, porque é uma região em que o judeu puro de Jerusalém considerava como uma região contaminada por usos e costumes de outros povos. Então, que os judeus que viviam ali eram judeus pecadores, eram judeus que viviam na obscuridade, na escuridão. E a profecia dizia que nas terras de Zebulon, nas terras de Naftali, o povo que jazia em trevas haveria de ver brilhar a luz do Evangelho. A luz precisa chegar aonde a escuridão está presente, para dissipar as trevas, para dissipar a escuridão. E é para lá que Jesus se dirige então. Ele vai para as margens do Mar da Galileia, numa região onde havia mais de 200 cidades, vilas, lugarejos, uma região populosa, uma região de cidades e vilas próximas uma das outras, onde ele poderia chegar caminhando, onde ele poderia passar e ficar ensinando as pessoas. Então Jesus tinha um plano de ação bem definido. Ele percorria vilas, cidades e aldeias que precisavam da sua luz, que precisavam do seu ensino. E ele, no seu plano de ação, ele buscava essas cidades, ele percorria essas cidades, ele visitava essas cidades, ele andava pelo meio das praças, das ruas dessa cidade, primeiro pregando o Evangelho do Reino de Deus. Isso é que o texto diz: visita cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando o reino de Deus. Jesus quer ser reconhecido como Messias, enviado de Deus, e não apenas como um cidadão comum que viveu por aquela região, mas um judeu que, quem sabe, foi morto injustamente pelo Império Romano, num julgamento feito às pressas e às madrugadas, morto por armação de mentes ciumentas. Se ele não quer ser apenas um personagem a mais reconhecido dessa forma, ele tem que ensinar quem ele é, por que ele veio. Então ele percorre mostrando as cidades que ele veio dos céus, que ele é o unigênito do Pai, que ele é o Messias prometido. E ele vai trazer esse ensinamento aos homens, para que os homens, ao contemplarem a cruz, pudessem saber que ali está sendo vertido um sangue puro, inocente, em favor do pecador. Para que ele fosse identificado de fato como esse caminho da verdade de Deus, de um Deus que ama a humanidade a ponto de dar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê e crê na suficiência do seu sangue vertido na cruz, pudesse ver os seus pecados purificados. Então é preciso que Jesus falasse dele, falasse das profecias referentes a ele, ensinasse sobre Deus, ensinasse sobre a causa do Evangelho, mostrasse que Deus é aquele que se revela ao homem e que se apresenta ao homem com ensinos para tornar esse homem melhor, um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor cidadão, um melhor amigo, um melhor vizinho. A Bíblia é aquela que nos ensina e Cristo é aquele que vem ensinar sobre a palavra, sobre a vontade de Deus em todas as áreas do nosso viver. Nos ensina a viver como patrão ou como empregado, como escravo ou como livre. Nos ensina a viver no tempo da abundância de recursos ou no tempo da necessidade de recursos. Nos ensina a viver no momento da alegria ou da tristeza. Nos ensina a lidar com a gente mesmo, com os nossos pecados, com as mazelas que os pecados produzem na nossa história. Nos ensina a lidar com Deus, nos ensina a lidar com o próximo. A instrução de Cristo e a instrução que está dentro do plano de ação de Cristo
junto ao seu ministério, envolve esse ensino para que o ser humano possa aprender e se tornar um ser humano, uma pessoa, um cidadão melhor. Nos ensina a lidar com o reino de Deus, nos ensina a lidar com as coisas da terra e a almejar e a esperar com expectativa as coisas dos céus. Jesus tem um plano de ação, de percorrer as cidades e de ensinar as pessoas sobre a boa nova de Deus, o Evangelho, a boa notícia que Deus tem ao ser humano, para torná-lo uma pessoa melhor e para torná-lo numa vida eficaz, que de fato cumpre o seu propósito, o propósito da sua existência, a honra e a glória do nome de Deus. Você tem um plano de ação para esse ano de 2022? Você já parou para pensar em quais as atitudes você deveria tomar para resolver aquele problema que já existe na sua casa, ou no seu trabalho, ou nas suas finanças? Você já parou para ponderar quais os passos que você vai dar? Quais as atitudes que você vai tomar? Qual o caminho que você vai seguir? Que você vai buscar para resolver os problemas ou para alcançar as metas, alcançar os objetivos? Como aluno, como pai, como mãe, como filho, como vizinho. Nós precisamos ter um plano de ação. Às vezes nós não alcançamos nada, não cumprimos os objetivos, às vezes não resolvemos os problemas, os anos passam, os problemas se arrastam ano a ano, porque nós nunca paramos para montar um plano de ação. E é importante dizer que o plano de ação de Cristo não é um plano de ação que vem dele mesmo, é um plano de ação que está dentro da vontade do Pai Celeste. Porque às vezes nós queremos planejar, mas só dentro daquilo que é o nosso interesse, que é do nosso jeito, que está dentro da nossa vontade, está dentro da nossa capacidade de agir, está dentro do nosso conhecimento, da nossa estratégia, na força do nosso braço queremos seguir e às vezes nos frustramos, porque nos deparamos com situações, com circunstâncias muito acima da nossa possibilidade. Então Jesus vem, mas ele vem com a certeza: eu vim para cumprir a vontade do Pai que me enviou. E dentro da vontade do Pai que me enviou, eu tenho um plano de ação para alcançar esse propósito, para consumar essa obra, para realizar tudo aquilo que de fato Deus tem para nós. O meu plano de ação, então, tem que estar dentro da vontade de Deus. Não pode ser uma coisa só minha, porque eu preciso do abençoado Senhor. Senão será inútil levantar de madrugada, repousar tarde, para comer um pão que penosamente granjeamos, diz o salmista. Mas se temos um plano de ação, um propósito, dentro da vontade de Deus, a mão do Senhor vai se estender para nos conduzir, para nos abençoar. Jesus é bem sucedido no seu propósito, porque ele tem um plano de ação dentro da vontade do Pai Celeste. Ele vem cumprir a vontade daquele que o enviou. Uma outra verdade que esse texto revela ao meu coração: se eu quero ser bem-aventurado, se eu quero ser feliz nas minhas ações, nos meus projetos, no ano de 2022, eu tenho que considerar as pessoas à minha volta com compaixão. Jesus não é aquele que está preocupado com o seu bem-estar. Jesus não é aquele que vem para conduzir as coisas de maneira com que ele seja bem-sucedido, independente das circunstâncias, ou independente do que aconteça às outras pessoas. Ele é aquele que ergue a cabeça, que jamais olhou para o seu próprio umbigo, mas se compadeceu do próximo. Às vezes os nossos sonhos, os nossos projetos, nós achamos que o importante é que as coisas aconteçam da forma como a gente seja assistido, seja atendido nas nossas vontades, que a gente sofra menos, que a gente se movimente menos, que a gente faça o menos que puder para chegar o mais longe possível, e que as coisas aconteçam de acordo com aquilo que nós entendemos que é bom para nós ou para os nossos. E às vezes focamos muito naquilo que é do nosso interesse, naquilo que é da nossa vontade, e nos esquecemos de olhar à nossa volta. Jesus nos ensina
que essa vontade, às vezes, nossa, de querer para nós, é uma vontade muito egoísta, é uma vontade muito mesquinha. Egoísta porque só pensa naquilo que, quem sabe, pode ser bom para nós, e nem sempre é. E muito mesquinha porque só pensa naquilo que é bom agora, sem avaliar o que vai ser lá na frente, o que pode acontecer lá no futuro. Então ele pede que erguemos a nossa cabeça, que olhemos à nossa volta, e que consideremos também as pessoas que estão conosco, que estão convivendo ao nosso lado, e a começar, quem sabe, pela nossa casa, começar a avaliar aquela pessoa que vive com a gente, que compartilha os nossos dias, que se assenta conosco à mesa, que participa do mesmo ambiente de trabalho da nossa empresa, da nossa escola, que está buscando os mesmos objetivos comigo na escola, nos estudos. E a considerar essas pessoas com compaixão no coração. Diz o texto que Cristo as via como que? Ovelhas que não tinham pastor. Que precisava de cuidado, que precisava de carinho, que precisava de compreensão, que precisava de ajuda, que precisava de socorro, que precisava de alguém que lhe cuidasse das feridas, que precisasse de alguém que a ajudasse a caminhar, alguém que a levasse a pastos verdejantes, a águas tranquilas, para saciar suas necessidades básicas da vida. Jesus está dizendo para mim que às vezes o fato de eu ser bem sucedido vai depender de eu olhar, de eu cuidar daquele que está à minha volta, de eu deixar um pouco de pensar em mim, de deixar um pouco de buscar os meus interesses pessoais e começar a agir com a compaixão que Deus age em meu favor. Porque Deus manifesta sobre a nossa vida compaixão todo dia. Deus pensa no nosso bem-estar, Deus trabalha em nosso favor. Ele diz o texto que Ele cuida de nós, como cuida das aves dos céus ou das flores do campo, ou muito mais do que isso, muito melhor do que isso. Ele é aquele que, pensando na nossa vida, nos enviou a Cristo, seu Filho unigênito. Jesus é aquele que, pensando no bem-estar da nossa alma, padeceu a morte da cruz em nosso lugar. Compaixão de Deus. O agir de Deus é o agir da compaixão. E Ele gostaria muito que nós, na nossa caminhada, nos nossos projetos, no nosso anseio de felicidade, pensasse também na felicidade do nosso próximo. Amor a Deus sobre todas as coisas, amor ao próximo como a nós mesmos. Porque às vezes aquilo que é bom para mim não é muito bom para o meu cônjuge. Aquilo que alegra a minha alma, que atende o anseio do meu coração, que faz inflar o meu ego, o meu eu, maltrata a minha cara metade. E a Bíblia diz que quando ela sofre, eu sofro, e quando ela sorri, eu também vou ter alegria. Mas às vezes focado muito no que é bom para mim. Pode ser que eu esteja maltratando, ferindo, prejudicando o meu cônjuge, o meu filho, o meu pai, o meu vizinho, o meu irmão e irmã em Cristo. Porque eu não tenho tido a compaixão no coração, na alma, para perceber a necessidade dele, a dor, a aflição que ela vem passando. E Jesus está dizendo de que aquele que quer alcançar bom resultado no seu propósito de vida, no seu projeto de vida, tem que ter um plano de ação para seguir, mas tem que ter uma compaixão grandiosa na alma para oferecer. É erguer a cabeça e é ver o que eu posso fazer em favor do outro. Como eu posso ajudá-lo? E às vezes quando nós pensamos em ajuda, nós pensamos em dinheiro. E pode ser que você tenha que ajudar com dinheiro, sim, com recursos que Deus já te deu, para socorrer a necessidade de alguém à sua volta. Mas na maioria das vezes não é dinheiro, é atenção. É perceber que Ele está presente, é estender a mão, é oferecer uma nova oportunidade, é ajudar a carregar um fardo, é se colocar ao lado para dissipar o temor do coração e da alma daquele que sofre, que teme, pensando que está sozinho na luta. É oferecer ajuda com um sorriso, é oferecer ajuda com uma palavra de ânimo e de incentivo.
Há muitas maneiras de agir expressando compaixão das pessoas. Jesus, no seu ministério, realizou muitos milagres, tomou muitas ações, e ele dizia, movido pela compaixão, e compadecendo-se deles, multiplicou pães e peixes para alimentá-los. E compadecendo-se daquele casal, das bodas em Caná da Galileia, que poderia ter o seu sonho de casamento adiado, por falta de recursos, por falta de um bom vinho na festa, ele transformou água em vinho. E se compadecendo daquele que vivia a aflição por ser atemorizado por espíritos malignos, ele ergueu a sua voz e ele expulsou aqueles espíritos. E aquela vida pôde retomar a sua conduta, o seu viver, junto à sociedade, junto à família, junto ao trabalho. E essas vidas são vidas que saltavam com alegria, glorificando a Deus por terem recebido de Cristo compaixão. O cego Bartimeu, mendigo de Marcos capítulo 10, que clamou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, recebeu de Cristo a misericórdia, a compaixão, foi curado, foi restabelecido na sua visão, e saiu o caminho afora glorificando a Deus, por receber de Deus, de Cristo, compaixão. Irmãos, às vezes nós perdemos quando nós não doamos. Às vezes nós deixamos de ganhar, como deixamos de oferecer a nossa ajuda. Isso abençoa a nossa vida, por mais que pareça que não, e que à primeira vista pareça que o importante é pensar só em nós mesmos. Quando nós pensamos no outro, nós somos enriquecidos na nossa vida. Somos enriquecidos na nossa história. Às vezes nós ganhamos muito mais quando doamos do que quando somos alvos de doação. Na sua vida, no seu projeto para 2022, eu desafio a você a olhar à sua volta e a ter compaixão daqueles que estão vivendo como ovelhas sem pastor. Para ver o que você pode fazer, no que você pode ajudar. Qual atitude que você pode tomar que vai encorajar esse coração, que vai dar esperança para essa alma no desespero? Que vai levar um sorriso para aquele que está triste? Ou vai trazer uma possibilidade para aquele que não achava mais saída? Jesus nos ensina que a vida bem-aventurada, a vida de bons resultados, passa pela compaixão pelo próximo. Como Deus tem tido misericórdia e compaixão de nós. Uma outra verdade última que eu quero levantar com vocês, nesse momento, é que Jesus identifica que há muito a ser feito. Ah, pastor, é claro, se eu for ajudar todo mundo que se compadece, todo mundo que precisa, como é que eu vou fazer? Eu não tenho recurso, eu não teria condição de ajudar todo mundo que à minha volta precisa de ajuda. É por isso que Cristo fala, a seara é grande. Os trabalhadores são poucos, mas orai ao Senhor da seara para que levante mais trabalhadores. O que Cristo quer me ensinar e tem me ensinado, que eu quero compartilhar com você, que busca um 2002 bem-aventurado, bem-sucedido. Um 2022, né? Bem-aventurado, bem-sucedido. De que você precisa ter por perto pessoas que te ajudem, que te auxiliem nas tarefas, nas funções, pessoas com quem você possa contar. Não é pessoas com quem você vai entregar o seu problema, passar o seu fardo e seguir. Não, cada um tem a sua luta, cada um tem o seu fardo, cada um tem as suas tarefas para realizar, cada um tem o seu momento para viver. Mas Jesus sabe que nós precisamos de pessoas ao nosso lado. Que nós precisamos ter bons amigos, boas amigas, pessoas de confiança, com quem nós possamos desabafar num tempo difícil da nossa história. Pessoas que vão se assentar também ao nosso lado, quando a gente precisar de uma boa companhia. Às vezes elas não podem fazer nada mais por nós, mas podem dizer para nós, eu estou com você, eu estou aqui, você não está sozinho. E se assenta silenciosamente ao nosso lado, e nos conforta o coração, e nos alenta a alma, por nos dar aquela certeza de que nós não estamos sozinhos.
Pessoas que possam nos dar o sorriso também. Pessoas que possam nos encorajar diante das lutas, diante dos obstáculos. Pessoas que possam ser de Deus instrumentos do abençoado Senhor na nossa vida, na nossa casa. Pessoas levantadas por Deus para nos socorrer no tempo da nossa necessidade. Você tem pessoas assim? Você identifica gente com quem você pode contar? Amigos de verdade, que não se fazem presente apenas no tempo da alegria, mas também no tempo do choro, não apenas no tempo da bonança, mas também no tempo do deserto, da escassez. Gente que te compreende, que compreende os seus erros, as suas falhas, as suas limitações, e que mesmo assim se coloca ao seu lado para te encorajar a seguir em frente, às vezes até oferecendo para você o perdão que você precisa pela falta que você praticou. Jesus sabia que para o seu ministério ele ia precisar dessas pessoas, pessoas que o ajudassem, porque a seara é grande, os trabalhadores poucos. E ele diz então, vamos rogar a Deus, vamos orar, vamos pedir. Às vezes não, você vai ter que se dobrar de joelhos diante de Deus para rogar ao Senhor. Levante alguém que possa me ajudar, Senhor. Que possa me ajudar no serviço, na tarefa da seara, no que o Senhor confiou a minha mão para fazer. No cargo que o Senhor me deu, na função que o Senhor me colocou, no papel que eu desenvolvo na minha casa ou na minha empresa, nos meus estudos, na minha escola, ou com a minha vizinhança. Levante gente que possa se alinhar a minha visão dentro da vontade de Deus, dentro do querer de Deus. Que entenda o plano de ação, o propósito de ação eficaz que o Senhor já colocou para mim, que nós já estabelecemos para realizar nesse ano. Gente com quem eu possa partilhar as bênçãos, as alegrias, mas também as lutas, as dores, as necessidades. Gente para chorar e para sorrir. Você precisa ter pessoas ao seu lado que te apoiem. Jesus foi buscar na oração ao Pai Celeste. E eu não li aqui, mas se você observar o capítulo 10 de Mateus, você vai perceber que aqui, no capítulo 10, Jesus menciona o nome dos apóstolos, os 12 apóstolos. É como se ele dissesse, tá bom, vamos orar ao Pai. E oraram ao Senhor, e clamaram ao Pai por trabalhadores. E quando ele termina a oração, ele vai dizer então, tá bom Pedro, tá bom Tiago, André, Filipe, Bartolomeu, vocês estão escalados. Vocês fazem parte agora do grupo de trabalhadores. O meu Pai Celeste já trouxe para mim seus nomes para me ajudarem junto à seara. E quanto esses homens puderam ajudar o Senhor no seu ministério. Puderam ajudar o Senhor no proclamar do Evangelho, dando continuidade ao reino que ele estabeleceu depois da sua ascensão. Quando eles começaram a percorrer as cidades, as vilas, as aldeias, ensinando todas as coisas que Cristo os havia ensinado e proclamando as grandezas da boa nova do reino de Deus, que estabeleceu em Cristo um Salvador para todo aquele que crê. Homens que espalharam a igreja e o evangelho que a igreja crê, e sustentaram na vida a fé do Senhor Jesus, a fé que vence o mundo e a fé que nos leva à eternidade para viver com o Senhor para todo sempre. Gostaria que você pensasse nessas coisas, nesse tempo de reflexão bíblica do nosso estudo de hoje. Tenha um plano de ação dentro da vontade de Deus, para alcançar metas ou para resolver problemas, para lidar com conflitos no ano de 2022. Erga a cabeça e pense também nas pessoas à sua volta. Use da sua compaixão com aqueles a quem Deus trouxe para o seu cuidado. Não seja indiferente à sua dor, à sua luta, à sua aflição,
Avalie com sinceridade diante de Deus o que você pode fazer e faça, porque aquele que sabe que pode fazer o bem e não faz, está pecando. Identifique pessoas com quem você acha que pode contar. Gente da sua confiança, gente de Deus, gente do bom conselho da fé. Gente que consegue te ver como Deus te vê, com a compaixão que Deus tem, para te ajudar, para somar com você nos esforços, nas lutas, nas alegrias, na caminhada de um 2022 bem-aventurado. Lembre-se, irmão e irmã, estes homens, discípulos, apóstolos de Cristo, não eram homens sem defeito. Você não vai encontrar alguém sem defeito para se colocar ao seu lado. São gente defeituosa, são gente com problema, são gente com luta, são gente com limitação, como você. Os apóstolos eram assim, seres humanos, passíveis de erros e acertos, mas gente com quem Cristo pôde contar para levar adiante o Evangelho às nações, para fazer prosperar o reino que ele estabeleceu com a sua vida e morte. Identifique pessoas com quem você possa partilhar a sua vida, seus sonhos, suas lutas, gente que possa te ajudar, gente que possa te fortalecer, te animar, gente que nas mãos de Deus vão se tornar um instrumento da bênção do Senhor na sua vida. Não dá para você seguir sozinho, sozinha. Por isso, identifique alguém que caminhe com você dentro da graça, dentro do amor, dentro do propósito grandioso de Deus. Quero orar, meu querido, pela sua vida, pelo seu sonho, pelo seu projeto, pela sua luta. Quero rogar ao Senhor que te dê o projeto do coração dele, para que você seja bem-aventurado, para que você alcance bom resultado naquilo que você planeja realizar, ou nas lutas que você tenha que enfrentar, ou nos problemas que você busca resolver. Que a boa mão do Senhor te conduza. Feche seus olhos, curve a sua fronte, vamos orar ao nosso Pai Celeste. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo de reflexão bíblica, quando olhamos para o ministério de Cristo, tão bem sucedido, tão bem realizado, por uma obra difícil, mas que foi consumada, cumprida, dentro do teu propósito, dentro do teu querer. E de maneira tão abençoadora à humanidade. Alguns princípios, alguns valores que fizeram parte da caminhada do ministério de Cristo desde o início dela, que orienta o meu coração a fazer um projeto dentro da tua vontade. Orienta, ó Pai, a minha vida, a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, para que possamos trilhar o caminho certo. Observe o nosso coração, vê se há nele algum caminho mau, mas guia-nos pelo caminho eterno, pelo caminho da tua vontade. Que sonhos, que projetos sejam feitos, que eu tenha metas que sejam cumpridas, que eu tenha ações que sejam realizadas, que eu saiba o que fazer, de maneira que eu possa alcançar, chegar aonde eu pretendo ir, e que esse caminho, que esse propósito não seja só meu, mas que venha da direção do Senhor, da vontade do Senhor, para a minha vida, para a vida daqueles que te buscam. E que sejam caminhos, ó Pai, que deem bem-aventurança, que tragam um bom resultado, que nos ajude a responder, de fato, às expectativas, os questionamentos da vida, e de fato, ó Pai, resolver os problemas que precisam ser resolvidos, e transpor os obstáculos que precisam ser transpostos, e o realizar dos sonhos que trazemos no coração e na alma para realizar, no cumprir das metas, que estão estabelecidas por nós, para nós, um plano de ação eficaz. Nos ajude a olhar as pessoas à nossa volta e a pensar nelas também, não só na gente. Em como podemos ajudá-las, em como podemos servi-las. Porque a tua palavra diz que melhor é servir do que ser servido. Melhor é dar do que receber. E que a nossa vida e a vida dos nossos irmãos sejam enriquecidos no exercício da compaixão, porque o Senhor é o Deus que se compadeceu de nós primeiro. Se tivermos lutas, e teremos, se passarmos por tempo de desertos ou de tempestades, pode ser que eles se apresentem para nós,
Que o Senhor levante aqueles que vão nos ajudar, que vão nos socorrer, que vão nos ser de apoio, de auxílio, de sustento, na oração, na companhia, na compreensão, no perdão, na mão que vai se estender, no ouvido que vai se aguçar para ouvir o nosso desabafo. Coloca ao nosso lado gente com quem a gente pode contar. Gente que se importa também com a nossa vida. Porque a seara é grande. Os trabalhadores são poucos, mas nós oramos para que o Senhor levante trabalhadores. Que sigam juntos para um ano de bênçãos, para um ano de alegria, para um ano de solução, para um ano de respostas, para um ano de boas e sólidas construções e edificações, para a nossa alegria, mas muito mais, para a glória do nome do Senhor. Ouve a nossa prece, nos abençoe, oramos no nome precioso de Jesus. Meu irmão, minha irmã, que o ano seja bom, que de fato sejamos bem-aventurados naquilo que propomos realizar, que o Senhor seja gracioso para conosco e nos abençoe. Amém? Deus abençoe a sua vida mais e mais.